Olá, tudo bem com você? Bem-vindo a mais um programa Escolha Jesus. Eu sou o professor Daniel Braga e nós hoje estamos na nossa terceira aula do curso Teologia para o Tempo Presente. E hoje o nosso tema é um tema bastante especial, porém um tema bem complexo. Hoje o tema será a teologia da entrada do pecado no mundo. Para que nós possamos assim iniciar o nosso estudo, vamos fazer uma oração? Eu te convido, onde você está, que você possa fechar os seus olhos, elevar o teu pensamento até o trono de graça do eterno Deus e vamos falar com o nosso Criador. Oremos. Santo e eterno e amado e bondoso Deus, bondoso Pai, te agradecemos pelas bênçãos derramadas em nossas vidas, Senhor. Pai amado, te rogamos, ó Deus eterno, que tu neste momento derrame teu poder sobre cada um de nós. Ilumina-nos através do teu Santo Espírito, para que nós possamos entender a tua palavra. Te pedimos tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus queridos, onde originou o pecado? Como foi que iniciou o pecado? Será que o pecado iniciou através do primeiro casal lá no Éden? Ou veio bem antes de tudo isso? Para nós entendermos, eu te convido, abra sua Bíblia no livro de Apocalipse. Apocalipse, o último livro da Bíblia. O capítulo é o capítulo 5. Apocalipse, capítulo 5. E o versículo é o 11, que diz assim: Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos. E o número deles era milhões de milhões e milhares de milhares. Aqui a palavra de Deus fala que existe milhões de milhões e milhares de anjos. Ou seja, são muitos e muitos anjos. E os anjos, eles foram criados bem antes dos seres humanos. Ou seja, são bem mais antigos do que a criação da humanidade. Então o pecado, ele inicia bem antes da criação da humanidade. E desse muitos anjos que aqui que a Bíblia fala, hoje nós iremos abordar a história de um anjo chamado Lúcifer. E através dele que entra o pecado nas regiões celestiais. Para isso, iremos agora abrir a nossa Bíblia no livro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 28. Vamos abrir aqui a nossa Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 28. E o versículo que nós iremos ler será o versículo 14 em diante. No versículo 14 diz o seguinte: Eu te estabeleci como querubim da guarda ungido. Estavas no monte santo de Deus, andava entre as pedras afogueadas. Aqui a palavra de Deus fala que este anjo era um querubim ungido, ou seja, ele era ordenado, ele era separado para um propósito especial lá no céu. Ele tinha um propósito especial. E esse anjo, ele integra aqui a primeira hierarquia, ou seja, um anjo bem poderoso, e ele tinha lá uma função bastante especial, próxima ao trono de graça de Deus. Era um anjo cobridor. E esse anjo cobridor, a sua atividade ficava ali, próximo ao santuário celestial. Continuemos nossa leitura. Versículo 15. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Aqui a palavra de Deus fala que esse anjo era perfeito. Era um anjo que tinha o que? Uma perfeição. Porém, nele foi achado a iniquidade. Como entra o pecado aqui nas regiões celestiais através desse anjo, é algo assim misterioso. É um mistério para cada um de nós. Como um ser poderoso, perfeito, consegue cair em pecado. Continuemos nossa leitura. Versículo 16. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Aqui a Bíblia fala que entra o pecado nesse anjo, e esse anjo, ele leva o pecado também lá nas regiões celestiais. Ou seja, aqui diz que ele multiplicou o comércio dele. E a multiplicação do comércio quer dizer que ele conseguiu muitos clientes. Ele conseguiu, de todos esses anjos que nós lemos aqui em Apocalipse,
ele conseguiu levar a favor dele, para o seu lado, a terça parte. Ou seja, são anjos demais que Lúcifer conseguiu, assim, arrecadar para o seu lado. Ou seja, o comércio dele cresceu, multiplicou. E quando nós imaginamos, é muito anjos contra a gente. Só que quando nós olhamos para um outro lado, é muito anjos a favor da gente. Porque se existe uma terça parte dos anjos, que hoje são demônios, contra a gente, existe 2/3 de anjos a favor de cada um de nós, ok? Continuemos nossa leitura, que diz assim, versículo 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, como peixe a tua sabedoria, por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que te contemple. Ou seja, esse anjo belo, formoso, vaidoso, ele foi lançado lá do céu. E ele veio para a terra, para que assim os reis da terra o contemplassem. Esse anjo, ele cai em pecado por causa que ele deixou a vaidade tomar conta dele. Ele trouxe a honra para si. Por isso o perigo de nós trazermos a honra para si, principalmente dos trabalhos que Deus nos confiou. Toda honra e toda glória tem que ser dada a Deus. Não importa se esse exercício que você faz é algo assim especial que chama a atenção e de que você recebe muito elogio. Isso aí vem de Deus. Deus te usa para que você faça isso. Então tudo deve ser dado honra ao Senhor. Vocês lembram dos primeiros filhos, do primeiro casal? Caim e Abel? Caim, ele trouxe a honra para si. E assim o pecado invade seu coração e ali acontece o primeiro homicídio na terra. Continuamos a nossa leitura. Agora vamos ler aqui, voltar um pouco para o livro de Isaías. Isaías, capítulo 14. Isaías, capítulo 14, o versículo 12. 12 ao 15 diz assim. Isaías, capítulo 14, versículo 12 ao 15. Vou passar aqui mais só uma folhinha a mais. Pronto, aqui achei. Diz assim. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fosse lançado por terra, tu que debilitava as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Versículo 15, contudo serás levado à cova ao mais profundo do abismo. Ou seja, esse anjo, no qual a Bíblia fala, esse anjo Lúcifer, ele é um ser criado. Porém, ele queria ser igual ao Criador. Era um vaso querendo ser igual ao oleiro. Ele consegue conquistar a terça parte dos anjos dos céus. E o que acontece lá? Acontece guerra. E a Bíblia Sagrada, ela nos traz essa história sobre essa guerra no céu, lá no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 12, vamos retornar novamente lá para o último livro do Novo Testamento. Apocalipse capítulo 12, e é um versículo bem conhecido nosso. 12, versículo do 7 ao 9, que diz assim. E houve guerra no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E o dragão e seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, que engana o mundo todo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Aqui a Bíblia fala dessa guerra que existe lá no céu, uma guerra espiritual. E nessa guerra estava quem? Miguel. Quando estudamos a Bíblia profundamente, muitos teólogos, eruditos, eles chegam à conclusão que Miguel é o próprio Jesus Cristo. Ou seja, é aquele que é igual a Deus. Então, aqui fala sobre Jesus Cristo, quando a Bíblia relata a pessoa de Miguel. E aquele ser que se rebelou, aqui a Bíblia nos diz que ele foi o que? Ele foi expulso nessa grande guerra espiritual. Agora eu quero dizer uma coisa para você. Lúcifer, ele não foi expulso assim que pecou. Quando ele peca, Deus não trabalha no coração de Lúcifer para que ele chegue ao arrependimento. Porém, ele endurece o coração, mantém as acusações contra o Senhor. Diz que o Senhor é um tirano, é um ditador e leva a terça parte dos anjos a acreditar.
E assim, nessa guerra, ele é o que? Ele é expulso do céu. Agora, onde é que tem dizendo que ele leva a terça parte? Nós já estamos aqui em Apocalipse, então vamos voltar só um pouquinho mais uns versículos. No versículo capítulo 12. Ó. Capítulo 12 de Apocalipse. E o versículo é o versículo 4. O versículo 4 diz assim: a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. Aqui a primeira parte desse versículo fala sobre isso. Então, gente, se ele leva a terça parte dos anjos que estão no céu, esses anjos, ao chegarem aqui na terra, se transformam em demônios. São os demônios que são conhecidos na terra, são essa terça parte dos anjos, que são muitos mesmo, certo? E o interessante é que depois de tudo isso, que ele chega aqui na terra, ele vai tentar vencer os filhos de Deus. Já que ele não consegue vencer o Criador, já que ele não tem poder para vencer a Deus, agora ele vai atingir aquilo que Deus mais ama. E o que é que Deus mais ama aqui na terra? Somos nós, os seus filhos. Já que ele não consegue atingir o Criador, agora ele veio para atingir a cada um de nós. E na Bíblia, no livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, no primeiro livro, o livro de Gênesis, capítulo 2. Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17 fala o seguinte. Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Esta foi uma ordem que Deus, o Criador, deixou para o primeiro casal, que eles não comessem da árvore que estava no meio do jardim, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porém, a história nos conta que o primeiro casal eles tiveram curiosidade. Eles tiveram curiosidade de saber de tudo isso e o próprio Satanás leva eles a pecarem. Já que nós estamos aqui no capítulo 2, vamos passar para o capítulo 3. Capítulo 3, do versículo 1 ao 6, fala assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes deste fruto, os vossos olhos se abrirão, e serei como Deus, conhecendo o bem e o mal. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, que estava com ela, e ele comeu. Bem, meus queridos, essa parte aqui fala sobre a entrada do pecado aqui no mundo. Aqui foi quando o inimigo leva o pecado à porta do servo de Deus e eles abrem a porta. E ali o pecado entra. E através do pecado vem toda a destruição. Ali vem tudo o que é ruim. Vem através do pecado. E no versículo 15, o capítulo 3, versículo 15, diz algo interessante também aqui para cada um de nós. Diz o seguinte: Deus, quando viu que os seus filhos tinham caído em pecado, fala o seguinte para a mulher: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, Deus lançou esta mensagem. E esta mensagem que Deus lançou ali chama-se o proto-evangelho. Este proto-evangelho que a Bíblia nos traz é a primeira promessa. É a primeira promessa do evangelho que entrou também no mundo. Tá ok? E, gente, depois que o pecado entra no mundo, aí vem os resultados do pecado, que são grandes. São grandiosos os resultados do pecado. Depois do pecado, entra a maldade. E o homem passa a ficar cada vez pior. A maldade dele se eleva cada vez mais. E hoje, se você falar alguma coisa para mim que o homem fez, eu acredito. Porque o homem ele chegou assim na degradação moral,
na degradação espiritual de todos os tempos. É a fase que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo essa fase que o homem, cada vez mais, ele está sendo desobediente. E através da desobediência, o pecado entra e o pecado faz morada. E o que nós vemos aí são que os resultados do pecado são pessoas que caem em pecado cometendo várias atrocidades. A gente olha para os hospitais, estão lotados de pessoas doentes. Os presídios estão abarrotados de presos ali que cometeram crimes. Pessoas, além de doentes, que estão com depressão e muitas delas chegam até ao suicídio. Então tudo isso aí é resultado do pecado. Porque o próprio Isaías, o profeta, ele fala o seguinte, lá em Isaías 59, versículo 2, ele fala que os vossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E nós não passamos mais a ouvir a voz de Deus. Porque os nossos pecados nos levam a tudo isso. E depois de tudo isso, depois do homem cair em degradação, depois do homem cair em pecado, que o homem está agora condenado, será que existe solução para as nossas vidas? Será que ainda existe uma solução? Será que nós devemos ter esperança em tudo que está acontecendo? Em quem nós devemos ter esperança, gente? A palavra de Deus, ela nos deixa uma palavra de esperança, uma palavra maravilhosa. Lá no livro de Romanos, escrito por Paulo, capítulo 6, versículo 23, Paulo ele diz o seguinte, ele fala que o salário do pecado é a morte. Quem peca vai morrer, porque somos pecadores, por isso que nós morremos. Porém, ele continua, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Glória a Deus, porque temos Jesus, nós devemos agradecer muito a Jesus Cristo, porque Jesus ele veio e resolveu o problema do pecado. É um problema que ser humano nenhum poderia resolver, por mais sociável, por mais obediente que o homem seja, ele não pode resolver o problema do pecado. Esse problema do pecado ele não poderia ser resolvido por nenhum anjo celestial. Ele só poderia ser resolvido pelo próprio Deus. E Deus ele resolve através da pessoa de Jesus Cristo. Só que muitas pessoas ainda perguntam o seguinte, Daniel, nós estamos sofrendo hoje devido a Satanás ter vindo para cá para a terra e assim levado o primeiro homem a pecar. Com certeza. Mas as pessoas ainda perguntam o seguinte, mas por que Satanás não foi morto lá no céu assim que ele se rebelou? Deus ele poderia ter matado Satanás, não poderia? Com certeza. Se Deus tivesse destruído Satanás, não teríamos pecado no dia de hoje. Só que Deus não age assim, meus queridos. Se Deus tivesse ali destruído a Satanás, os outros anjos celestiais, eles obedeceriam a Deus por medo, por temor e não por amor. E Deus não queria que ninguém obedecesse a ele por medo, ele queria que obedecesse por amor. E os anjos poderiam pensar, se Lúcifer se rebelou e foi destruído, se a gente também fizer alguma coisa, a gente pode ser destruído. Só que Deus não quer isso. Deus ele precisava de tempo. E o tempo que ele precisava era para provar para os anjos celestiais, que ainda tinham empatia por Lúcifer, que Lúcifer estava errado e ele estava certo. Que o caráter de Deus é um caráter do bem e o caráter de Lúcifer é um caráter do mal. Que Deus é bom e que Satanás é mau. Mas para isso, ele precisaria de tempo. E foi isso que aconteceu. Deus deixou que o tempo corresse para que nós pudéssemos, assim, tomarmos uma decisão qual caminho nós devíamos seguir. Se o caminho do bem ou o caminho do mal. E naquele momento que o homem cai em pecado, Satanás ele está ali presente no jardim. A palavra de Deus aqui mostra. E Satanás ele fica ali de longe, observando, quando Deus chega, que ele interroga o primeiro casal. E ele fica imaginando, já que quem cai em pecado deve morrer, então agora o Criador ele vai vir e vai destruir o casal pecador. Porém, não é isso que acontece. Naquele momento, Deus conversa com Adão e com Eva e ali inicia o plano da salvação. Naquele momento, morre o primeiro cordeirinho ali no Jardim do Éden, apontando para o Cordeiro de Deus que iria morrer muitos anos depois. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E com isso, Deus ele nos concede a salvação. E é isso que nós iremos aprender no nosso próximo programa. Nossa próxima aula, nós iremos aprender sobre o plano da salvação. Esse plano que Deus preparou.
antes da fundação do mundo, por amor a cada um de nós. Amém? Que Deus continue nos abençoando e nos guiando para o caminho da salvação. E não se esqueçam, busquem ao Senhor e escolha a Jesus. E até o próximo programa.